Opa! Você sabia que em um determinado período da nossa evolução, do nosso desenvolvimento como sociedade, defendia-se que pressão alta era algo positivo, que é algo vigoroso, o fluxo intenso? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Ok. Moreira Bill, cá estou falando um pouquinho sobre cardiovascular. Calma, que não é repetindo. Eu estou apenas dando uma continuidade, chamando a atenção para alguns tópicos. Tá? E claro, falando um pouquinho sobre ciência, curiosidade. Então vamos lá. Veja que eu falei inicialmente que em um momento da nossa vida, ou melhor, da existência humana, acreditava-se, defendia-se que pressão alta, fluxo vigoroso era algo positivo. Doideira, não é não? Hoje, a gente sabe que não é bem assim, claro. Opa, vamos lá com calma, né? Não estou defendendo para vocês largar a pau, largar daí do teu regime, do teu cuidado. Não. Estou chamando a atenção para a evolução da ciência nessa circunstância. Então vamos lá. Para eu entender um pouquinho o que viria a ser essa ideia, eu preciso saber que o entendimento do funcionamento do cardiovascular passou por mudanças, estudos, desenvolvimento. Cada época teve um contexto, cada época teve uma situação específica, tá ok? Beleza? Então vamos lá. Quando eu falo em pressão alta, né, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, ela tem problema de pressão. Professor, quando ela come qualquer coisinha de um pouquinho de sal, ela já começa a passar mal, fica com enxaqueca, a vista, sente desconforto, enfim. Começa a ter sintomas, né? Sintomas muitas vezes negligenciados, porque acaba acreditando que é outro problema de saúde, outra situação, ou coisa de momento. E acaba protelando o cuidado para essa situação. E aí a gente vai ver agora. Hoje eu entendo que a pressão arterial deve ser observada com muito cuidado, porque quando eu tenho um problema de hipertensão, ou seja, pressão alta constante, acaba gerando outros problemas de saúde. Mas para entender o que é essa pressão alta, vamos falar um pouquinho sobre coração. Na prática, quando eu falo coração, você precisa entender que o nosso belíssimo coração é um músculo em que ele consegue realizar uma belíssima dança. Exatamente, uma dança, ela tem ritmo. Eita, ritmo sem futuro esse mesmo, não? Mas enfim, o teu coração, ele mantém um ritmo. Ele mantém um ritmo baseado em contração e relaxamento. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Opa! Nessa situação, esse ritmo, ele é orquestrado pela musculatura. O miocárdio, que é o músculo do coração, permite essa alternância de movimento. Contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento. Então, o ciclo cardíaco, né, ele gera essa lógica, né? Vixe, Maria, estou fora de ritmo, volta para cá. Então, nessa lógica, o miocárdio é um músculo do coração em que ele é dividido em 4 cavidades. Nosso coração é dividido em 4 cavidades, como se fosse 4 quartinhos, tá? Em que cada quarto ele vai ser ocupado, melhor dizendo, pelo fluxo sanguíneo. E aí, essa movimentação desse fluxo é o que caracteriza o ritmo cardíaco. Esse ritmo ele tem que ser pontual, ele tem que ser orquestrado de forma satisfatória, de forma interessante, para que o nosso fluxo sanguíneo ele mantenha um ritmo adequado para o nosso funcionamento, tá? Então, hoje eu entendo como é o coração, como ele funciona. Em 1733, como havia dito anteriormente, o reverendo Stephen Hales, acho que é assim que fala, em Londres, ele começou a fazer alguns experimentos bizarros, por sinal, tá? Hoje eu entendo que esses experimentos que ele realizou foram bizarros pelo contexto e pela forma que foram realizados. Ainda bem que surgiu a bioética. Ainda bem que surgiu a bioética para ter controle e protocolo, para que experimentos como esse que eu vou falar agora não ocorressem de forma desenfreada, sem controle, sem cuidados adequados, tá? Já que a gente entende que todo experimento que venha a ser realizado com seres vivos, ele tem um preço. Ele tem um preço e deve se avaliar, se esse preço ele realmente é válido pelo que eu vou adquirir de conhecimento. Então, há uma situação que eu tenho que ponderar, tá? Então, vamos lá. Em 1773, Stephen, tá?
ele começou a fazer experimentos utilizando animais. De uma forma bizarra, porque o Stephen Hales, ele pegou um cavalo, certo? Um cavalo, e aí ele colocou um tubo de quase 3 metros conectado à sua artéria carótida, certo? A artéria carótida é essa artériazinha que vem aqui descendo diretamente aqui em contato com a nossa aorta, tá? Você tem uma variação, então ela vem essa circunstância. Então ele fez essa conexão, colocando um tubo, certo? Conectando a essa artéria para avaliar a pressão que ocorria do fluxo sanguíneo. Nessa situação, ele fez esse caminho, certo, por esse tubo, e observou qual era a pressão do, vamos dizer assim, do lançamento do sangue ao passar por esse tubo, tá? Ele chegou de 290 centímetros até 3 metros, tá? Nessa situação, o batimento cardíaco, quando ele ocorria, fazia com que esse fluxo passasse por essa canaleta. E a partir daí ele ia fazendo a medição. Ele ia avaliando como ocorria esse movimento. Qual a pressão que era exercida naquela situação. Para daí entender que a pressão arterial ela teria um valor específico. Claro que pode variar de cada organismo. E dentro dessa realidade de cada organismo, até mesmo na idade. Tem fatores que podem influenciar. Tá? Dessa lógica de 1763, vários e vários pesquisadores começaram a observar esse campo, começaram a perceber que, na prática, durante o século XX, né, como foi defendido, não era bem assim aceitável que a pressão fosse alta. Alta quando se observou que qual era o parâmetro? 12 por 8, 120 por 80. Você já deve ter ouvido falar esses números, com certeza. Só que esses números você precisa entender o que quer dizer, o que eles representam. Na prática, lembra quando eu falei do ritmo cardíaco? Aquela dança, aquele movimento orquestrado, contrai, relaxa, e fica essa alternância, imaginando que aqui é os átrios representando a parte de cima e a parte de baixo os ventrículos, tá? Então essa contração e esse relaxamento ele tem que ser alternado. Então veja que os átrios estão contraindo e os ventrículos estão relaxados. Então é uma alternância que vai gerar o ritmo, tá? Pois bem, quando eu tenho então essa contração, eu vou ter uma pressão sendo exercida, onde eu vou ter uma pressão sistólica, que é referente à sístole. A sístole é o ato de contração muscular do miocárdio, tá? Em contrapartida, o relaxamento é o que eu chamo de diástole. É nesse momento em que você tem um relaxamento para receber o fluxo sanguíneo. Então, se os átrios estão contraídos, os ventrículos na parte inferior do coração estão relaxados. Então, com a alternância, eu tenho uma variação, tá? Nessa circunstância, essa unidade de medida, ela utilizou como base o mercúrio, devido à sua condição, à sua consistência, muito similar ao nosso fluxo sanguíneo. Então é como se fosse equiparável o fluxo sanguíneo com a condição do mercúrio. Então dava para eu ter uma noção de como ele iria se comportar quanto fluido dentro dos vasos sanguíneos, tá? Então a pressão de 120 corresponde à pressão sistólica. O 80 corresponde à pressão diastólica, ou seja, você tem a pressão de saída e tem a pressão de entrada. Nesse contexto, você tem que ter um equilíbrio, 12 por 8. Lembre que o 8, o número por ser menor, é justamente porque a pressão está menor, certo? Então, entende-se que aí a pessoa que é saudável, 12 por 8. John, mas aí eu tenho 11 por 10. Opa, é algo errado. 11 por 9, John, e aí, eu vou morrer? Todo mundo vai morrer, mas não necessariamente nesse momento, com essa alteração. Às vezes tem circunstâncias que podem levar a uma queda de pressão ou um aumento de pressão. Por exemplo, um susto. Tem gente que, um susto grande, a pressão cai. Já tem gente que, num susto muito grande, a pressão faz disparar. Então, é uma variação que deve se observar quadro a quadro. Nesse contexto, existe uma situação, então, que quando o Stephen começou a observar isso, ele deu um pontapé inicial para outros pesquisadores. E outros pesquisadores foram chegando ao consenso de 120 por 80, usando como uma referência média para todo e qualquer indivíduo humano. Tá? João, mas por que o cavalo influenciou, afetou essa situação? Cara, lembra? Cavalo é um mamífero. O coração do bichinho é igual ao nosso.
tem 4 cavidades, tem a aorta, tem a veia pulmonar, a veia cava superior, inferior, enfim. Tem estruturas iguais às nossas. Então você tem uma condição de análise a partir de comparativo devido ao que? O organismo em questão, tá? Então, nessa situação, o Stimpy fez esse experimento, chamou muita atenção, e aí foi o quadro de que detalhou-se, estudou-se mais e mais sobre a questão de pressão alta, os impactos que ela pode ocasionar. Hoje nós entendemos, reforçando, que existe a questão da hipertensão. É um problema de saúde devido a que várias circunstâncias, como má alimentação, hábitos negativos na sua vida, devido, por exemplo, ao álcool, ao cigarro, falta de atividade física, que pode contribuir com a alteração da pressão arterial, podendo ter casos de você ter danos diretamente nos vasos sanguíneos. Se o vaso sanguíneo não funciona corretamente, acaba sobrecarregando o coração, que é a superbomba, né? Afeta seu funcionamento. Por exemplo, circunstâncias como o acúmulo de gordura em vasos sanguíneos ocorre com que gera uma situação que o vaso sanguíneo ele precisa expandir quando a pressão passa, né? Quando o fluxo sanguíneo passa com muita pressão. Então, quando ele não funciona de forma adequada, a pressão naquele ponto pode ser maior, podendo ter um rompimento, podendo ter danos, tá? Nessa situação, você tem a questão da gordura, você tem a questão do sódio, que são dois agentes decisivos para a alteração da pressão arterial, tá? Então, fica aí o alerta, fica aí o cuidado, fica aí a dica. Procura teu médico, procura alguém da saúde, dialoga, vê como é que está a tua saúde, vê como é que está a tua situação. Lembra que problema de pressão arterial, ele não tem distinção. Ele pode estar no novo, no adulto, e no idoso, no gordo e no magro, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Claro que tem quadros, biotipos que têm a maior tendência, têm a maior incidência, então merece um certo nível de atenção. Por exemplo, obesos. Tem que ter muito cuidado com essa situação, tá? Nessa situação, então, só para fechar o vídeo rapidinho agora. Quando eu falo então de hipertensão, eu tenho que ter cuidado que é uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa. Exatamente. Quando eu falo de silenciosa, você até sente alguma coisa. Só que muitas vezes esses sintomas que você está sentindo, você negligencia, você deixa de lado. Ah, é besteira. Besteira com dor de cabeça, você tem a tontura, falta de ar, fadiga, né? Cansaço. Acorda sempre cansado, com mal-estar. Olha que possa ser essa situação. Nessa condição, quando eu falo silenciosa, é no sentido de que esses sintomas que eu citei, você pode negligenciar, achar que é outra situação, outro motivo, outra condição. Tá entendendo? Tipo, eu comi eu tive um churrasco no final de semana, comi carne à vontade, só que eu misturei com outros tipos de alimento. No outro dia eu estava passando mal, estava com enxaqueca muito forte, e aí você não relaciona o fato de que naquele churrascão lá do dia anterior tinha sal. Você fez aquela questão do preparo, você tinha uma alimentação, por exemplo, desregrada, e aí vai juntando tudo isso e gera essa problemática. Então, fica como alerta, tá? Fica como alerta, procuram fazer check-up, uma vida saudável, tá? Então, lembre, quando você apresenta o quadro de hipertensão, não caia na besteira de achar que a medicação é para baixar. Não. A medicação é para manter regulável, para manter controlada dentro do possível. E aí fica sempre o alerta, procura alguém da saúde, um agente da saúde, alguém no posto de saúde, um médico. Procura, a tua saúde depende dos teus cuidados. Então, espero que tenham gostado do vídeo, foi rapidinho, ser dinâmico, uma curiosidade. Um grande abraço, meus queridos. Moreira Bio, não esquece, curte aí, inscreve no canal se não está inscrito, compartilha, manda pro colega, para um amigo, para o avô, aquela vovó, o amigo, parceiro que tem algum problema com pressão alta, olha aí um alerta para ele. Valeu!